Meu nome é Lara Assunção. Para mim está sendo uma alegria participar desse evento aqui, agradecer a Alessandra Cadê, fugiu daqui da gente. Eu sou acupunturista aqui na cidade de Viçosa. A Alessandra me convidou para poder participar de um programa de rádio e, com isso, a gente estruturou esse evento pensando nessas palestras que fogem um pouco daquilo que a gente já está acostumado de trabalhar com sintomas. Para que a gente vai usar acupuntura? Para que a gente vai usar homeopatia? Para que a gente vai usar fitoterapia? Esses traquês, né? A gente já tem um pouco uma base de conhecimento. Quem é que trabalha com prática integrativa? Certo. E quem recebe prática integrativa? Ótimo, bacana. Até para eu conhecer também quem são vocês. E puxando já a sardinha para a minha lata, né? Eu sou acupunturista, né? De formação, eu sou bacharel em biologia, fiz minha pós-graduação e especialização em acupuntura no IMAN, em Belo Horizonte, alguns cursos complementares nessa linha. Pode passar, Paulo. Fiz a formação de fisioterapia na Univiçosa e faço parte, sou mestranda da UFV, né? A gente fica assim meio louco das ideias, a gente acaba se enfiando numas roubadas aí, né, Carol? Sou mestranda da UFV, inclusive gostaria de agradecer a Tenenge. Esse evento está sendo o produto técnico do meu mestrado, tá? E hoje eu faço parte da diretoria do Conselho Nacional de Autorregulamentação da Acupuntura. Mas antes disso tudo, eu sou filha desse cara. Esse é o Luiz Carlos Melão, e ele era... Passa por mim? Acupunturista. Ele atuava lá em Belo Horizonte, ele faleceu em 2000, então eu tive a base da criação da medicina chinesa, isso faz parte da minha história. E eu gostaria agora de contar um pouco de história para vocês. A minha palestra ela vai ser muito nesse sentido de contar histórias e para a gente entender de onde que vem, o que é que está acontecendo quando a gente fala dessa regulamentação. Para a gente entender o atual, a gente precisa compreender o nosso passado. E a gente vai falar, então, da medicina chinesa. A base dela, né, um pouco falando aí da base fisiológica dela, ela foge da racionalidade ocidental médica. Ela foi construída dentro de uma racionalidade energética, que vai trabalhar em cima de alguns conceitos fundamentais, um deles, os 5 elementos. Vocês já estão familiarizados, conhecem os 5 elementos? Né? Na medicina chinesa, a gente tem ali o fogo, terra, metal, água e madeira. Algumas outras racionalidades vão ter uma diferença nesses elementos, alguns trabalham com éter, com ar, mas na medicina chinesa são esses 5 elementos que interagem entre si no ciclo de promoção e no ciclo de controle. E isso vai ser base para a gente trabalhar em todas as terapêuticas da medicina tradicional chinesa. Juntamente... Opa, faltou um ali. Sumiu meu yin yang dali. Mas temos também a base do yin yang, né? O tal, a gente já conhece ali aquele símbolo bonitinho do preto e do branco, que são os opostos complementares. Eles não existem um sem o outro, eles consomem um ao outro. E quando a gente tem qualquer desequilíbrio nessa interação entre o yin e yang, entre os 5 elementos, é onde a gente vai encontrar a síndrome energética, que é o que a medicina chinesa vai tratar. E essa síndrome energética, ela pode passar, por favor? Ela pode ser tratada dentro de um dos 5 pilares da medicina chinesa. Aqui no Brasil, a gente está muito familiarizado com a acupuntura, que é o Zhenjiu. Perdoa meu chinês, que ele não existe, tá? Aqui no Brasil, a gente está mais familiarizado com a acupuntura, que é o que é difundido para tratar dor, para tratar ansiedade. Mas a medicina chinesa em si é uma racionalidade médica muito completa e complexa nesse cuidado com a saúde. E a base dela, gente, é a dietoterapia. Não tem como a gente fugir de um tratamento sem falar
da dietoterapia. Então, são orientações alimentares mesmo, da forma de se alimentar. Maravilhoso! É a forma de se alimentar, é como interagir com o alimento, o que esse alimento vai influenciar no seu organismo, a térmica desse alimento. Tudo isso vai ter influência no tratamento feito com a medicina chinesa. Em seguida, nós temos ali o Roberto, que vai trazer a experiência para a gente hoje dos exercícios terapêuticos na medicina chinesa. É muito comum o Qigong, o Liang-Kun, e o Tai Chi Chuan é também uma forma de exercício terapêutico que vai trabalhar essa circulação energética do corpo, vai equilibrar isso de forma passiva, forma ativa e preventiva, gente. A medicina chinesa ela é essencialmente preventiva. A gente fala que a gente não espera a guerra começar para começar a forjar nossas armas. A gente não espera a sede chegar para começar a cavar o poço. É aí que a gente trabalha com a medicina chinesa. Temos, então, a massoterapia, que é o Tuiná, mesma coisa, através dos movimentos, através da pressão, do deslizamento, vamos promover essa circulação energética no corpo, liberando os meridianos, liberando a circulação energética. E, por último, nós chegamos na acupuntura e nas suas técnicas associadas, né? Zanjiu, na verdade, isso quer dizer sobre agulha e aquecimento da artemisia, o calor da artemisia, que é a acupuntura e a moxa-bustão. A gente utiliza isso para poder aquecer os pontos de acupuntura. Vários estímulos hoje são utilizados nesses pontos de acupuntura, a eletroterapia, a laser terapia, a própria ventosa terapia, que a gente vai ter a oportunidade de experimentar hoje à tarde. E temos alguns microsistemas, sendo o mais comum, né, o mais difundido, a auriculoterapia, super presente nos atendimentos do SUS, né, bem difundido ali, principalmente pela enfermagem, que leva isso de forma grandiosa para a população. Mas como que isso surgiu? Gente, é um assunto que me fascina, porque para a gente honrar o que a gente tem hoje, a gente precisa conhecer a nossa história. E falando de medicina chinesa, existe registro de 5.000 anos de que os pontos de acupuntura eram utilizados. Isso numa múmia que foi encontrada nos Alpes ali da Áustria com a Itália. Essa múmia tem 5.000 anos. Gente, pensando, a gente está nos anos 2000. É 3.000 anos antes de Cristo. Essa múmia ela foi encontrada com tatuagens. Em alguns exatamente, a própria. Gente, é uma história fantástica. Ela é super bem preservada por causa do gelo, né, lá da altitude. E foram encontradas, acho que são 27 tatuagens no corpo dessa múmia. Eles fizeram uma comparação, um paralelo. Essas tatuagens estão localizadas em posições do corpo que se relacionam com pontos de acupuntura. E se relacionam com as patologias que esse corpo apresentava, de gastrite, de dores articulares. Né? Então, você imagina, isso daí vem de 5.000 anos, mas os primeiros registros mesmo a gente vai ter ali na dinastia Shang. Aí já pensando ali mais na área da medicina chinesa, na China mesmo, na região da China, na dinastia Shang, em 1.600 a.C., ou seja, né, metade desse tempo ali, né, 3.000 anos antes de Cristo, nós temos a múmia. 1.600 anos antes de Cristo, a gente já começa a ter ali os primeiros registros dos ossos oraculares. É um pouco mais de misticismo, ainda tinha aquela questão de que as doenças eram compreendidas como a relação com os ancestrais. As energias perversas, ventos malignos, tudo isso é que seria a causa do adoecimento. E os responsáveis pelos tratamentos eram os xamãs. Eram pessoas específicas ali naquela tribo, naquela sociedade, que estariam responsáveis por fazer essa conexão, né, de conversar ali com aquele parente que você está com problema, para poder resolver a sua questão de saúde. Seguido ali da dinastia Zhou, de 1046 a 256, ainda antes de Cristo, né, onde nós temos ali os primeiros filósofos. Entra ali a parte do confucionismo, o taoísmo, o Lao Tse, que começa a construir esse caminho com a natureza, essa estrutura do todo, né, onde começa a ser construído as primeiras racionalidades que vão começar a ser padronizadas nessa dinastia Qin.
Aqui, gente, acontece num curto período de tempo, mas é muito importante porque quando eles começaram nessa padronização, eles começaram a excluir qualquer outra coisa. Houve aqui, então, um movimento de acabar com o conhecimento ancestral. Muitos livros, muitos materiais foram queimados, descartados nessa época. O que foi muito importante para a próxima dinastia, que é a dinastia Han, que é realmente onde foi compilado a base da medicina chinesa, que é utilizado até hoje, que é o livro do Imperador Amarelo, que é o Huang Jineng, a base da medicina chinesa. Começou ali a tecnologia do metal, gente, as agulhas começaram aqui, né? Antes, os estímulos eram feitos, às vezes, com agulhas de pedra, espinhos, né? Eram outras formas, né? As próprias tatuagens, né, que a gente vê na múmia óssea. Aqui é que começa, então, a utilização das agulhas de acupuntura, realmente. E que hoje nós temos, graças a Deus, a facilidade de comprar elas já preparadas e esterilizadas. Mas eu lembro do meu pai, ele atendia na década de 80, 90. Gente, nessa época não tinha agulha para ser comercializado. Praticamente tinha que ou importar da China ou preparar as próprias agulhas. Né? Minha mãe, aí sim, cada paciente tinha o seu tubinho de agulha. Hoje, isso é inadmissível pensando na biossegurança do paciente. Ainda existem terapeutas fazendo isso, né? Colocando agulhas por cima da roupa. Então, é a gente compreender como que a gente evoluiu e abraçar essas evoluções de forma segura para os nossos atendimentos. Seguido ali, então, por um período onde houveram 6 dinastias, mas que ainda assim teve uma evolução pensando na medicina da sistematização dos diagnósticos. Né? Aqui a gente não tinha exame de sangue, não tinha ultrassom para a gente fazer a confirmação daquilo que a gente busca hoje com os exames bioquímicos. Os exames que a gente faz na medicina chinesa é a avaliação de pulso e de língua, que vai refletir ali o estado atual do seu corpo. Então, foi nesse período aí das 6 dinastias que houve, então, uma sistematização maior da acupuntura, das síndromes energéticas, desse diagnóstico do pulso, e uma incorporação muito grande dos conhecimentos do budismo indiano. Pode passar? Já fui? Sim. De novo? Sim. De novo. Aí, nós saindo desse período das 6 dinastias, nós entramos na época acadêmica, pensando ali na criação dos modelos de bronze. Gente, essa história do modelo de bronze ela é muito legal, porque imagina um bonecão de bronze, né, de metal, e ele tinha furos nos pontos de acupuntura. Esse boneco ele era utilizado para testar os alunos, os discípulos, na verdade, nessa época a gente não tem ainda os alunos, a gente tem o discipulado. O conhecimento ele é passado através dos discípulos, através da família, é um conhecimento, é uma riqueza transmitida. Mas aconteciam os testes, e nesse boneco de bronze eles enchiam ele de água e passavam uma camada de cera em cima do boneco. Então, o discípulo ele tinha que ir lá acertar o ponto de acupuntura, e se ele não acertar, e se ele acertasse o ponto, saía água. Aí que eles sabiam que o ponto tinha sido corretamente identificado. Hoje a gente sabe que a gente perde um pouco disso pensando na anatomia. Ali era uma questão estrutural, né? O discípulo ele vai saber identificar como localizar esse ponto no corpo. Mas os meus pontos eles vão ter uma distância diferente de uma pessoa que mede 1,40 de uma pessoa que mede, da Brenda, cadê a Brenda? Já foi embora. Da Brenda, que vai ter a distância entre os pontos, ela vai ser diferente. Pode passar, por favor? E na dinastia Qing, a gente tem ali as doenças de calor, começa a ser estudado, então, a epidemiologia, nessa época, começam a difundir as grandes pandemias, né, que precisavam de tratamento, e começa a chegar também a medicina ocidental. Você vê que é um período bastante longo. Nessa época começa também, gente, a Rota da Seda, começa ali, onde o Marco Polo teve presente na China, fazendo essa comunicação ali, e é onde começa realmente a haver essa bagagem invisível do conhecimento.
Além das especiarias que eram transportadas, o conhecimento também era transportado nessa época, tanto do Oriente para o Ocidente, quanto do Ocidente para o Oriente. Então, começa a acontecer nesse período uma ocidentalização da China, da parte oriental. Pode passar, por favor? E que nesse período republicano, ali entre as guerras, acontece uma supressão muito grande. É um período de guerras sucessivas, o governo nacionalista, ele quer acabar, ele fala assim, não, é o ocidental que funciona. Então, a gente vai acabar com a medicina tradicional, a gente não quer nada disso no nosso território, isso é misticismo, isso não funciona. E começa a incorporar, sob o pretexto da modernização do cuidado com a saúde, que é resgatado, então, em 1949, quando o comunismo assume a China. O Mao Tse-tung, ele teve um conflito muito grande com um general, que eu não vou lembrar o nome dele nesse período da República, mas a partir do momento que o comunismo foi instaurado na China, encontrou-se um país detonado, extremamente empobrecido, uma população adoecida por causa dessas sucessivas guerras que aconteceram ali nesse período, e eles não tinham recurso. Com isso, então, foram criadas as primeiras escolas de formação de terapeutas, de acupunturistas. Você veja, gente, 1950. Ontem. Tá? E é interessante a gente acompanhar isso, porque o Brasil, ele segue bem paralelo nesse quesito. Então, aqui, nessa formação, foram 4 hospitais criados na China, 4 escolas criadas na China para a formação de profissionais que foram convidados a dissipar esse conhecimento pelo território chinês, que não é pequenininho. Então, esses profissionais, eles foram para as comunidades, para as outras cidades, formar outros profissionais para atender aquela população da região de forma, por ser uma racionalidade médica completa, complexa e de fácil aplicação, eles formaram, então, o que eles chamaram dos médicos dos pés descalços, sem a formação acadêmica necessariamente, mas eram a figura dos xamãs daquela primeira geração lá, eram esses médicos dos pés descalços, os responsáveis por levar a medicina chinesa para a população e, com isso, conseguir resolver aquele quadro de empobrecimento, de adoecimento que ficou ali nesse período pós-republicano, no começo do comunismo. Então, a gente muda nessa história da transmissão de um conhecimento clássico, que era uma tradição familiar. Gente, da mesma forma que minha mãe falou para mim, Lara, se tiver tossindo, toma um chá de guaco, eles falam assim, se tiver com dor de cabeça, você vai estimular o ponto o regu, G4. Né? Se você tiver isso, esse conhecimento é transmitido da mesma forma que a gente recebe o conhecimento dos nossos pais, ou seja, na tradição familiar. Depois vieram, então, os textos clássicos, a compilação disso. Ainda assim, além dessa transmissão familiar, existia a transmissão no discipulado. E no discipulado, gente, até hoje existe isso. Mesmo dentro do meio acadêmico na China, isso é muito respeitado. São as habilidades práticas, mas para além das habilidades práticas, é uma transmissão de valores e da cultura. Eu fico brava demais que tem um colega nosso na diretoria que ele fez a formação dele de graduação e mestrado na China, recente, ele voltou em 2016 agora. E eu falo com esse Fernando, pelo amor de Deus, faz curso para a gente precisa aprender com você. Não posso enquanto meu mestre está vivo. Ele precisa de ter a autorização do mestre dele, da formação dele lá na China, para que ele possa transmitir esse conhecimento. Tá? Então, isso até hoje ainda é respeitado. Mas nós tivemos, então, essa mudança de paradigmas de ensino. Atualmente, nós temos aqui, principalmente trazendo para o Brasil, lá na China, a medicina chinesa ela é uma graduação. A base curricular é a mesma, a base da base curricular é a mesma da medicina ocidental. Dentro dessa base curricular, acontece, então, essa diferenciação. A pessoa pode escolher seguir para uma medicina ocidental, a pessoa pode escolher seguir pelo caminho da medicina tradicional chinesa. Mas isso daí é dentro das academias, dentro das formações. Aqui no Brasil,
a gente tem ali os cursos técnicos, o curso superior, vai começar agora, já vou começar a dar os spoilers, a gente vai começar a ter curso de graduação em acupuntura no Brasil. A maior difusão aconteceu através dos cursos livres e das pós-graduações. Porém, como a gente não tinha aqui no Brasil uma regulamentação, uma coisa que direcionasse, e não tivemos essa responsabilidade que a China tem com esse conhecimento dos textos clássicos, dessa informação, os currículos não são padronizados. Até ontem, não eram padronizados nas formações. Então, por exemplo, fazendo parte da diretoria do conselho, o conselho de acupuntura, ele é um conselho de associação voluntária. É diferente, por exemplo, do COREM, do CRM, que o médico precisa ser associado, que o enfermeiro precisa ser associado para poder atuar na profissão. Como acupunturista, nós ainda, e mesmo com a aprovação da lei, nós ainda não precisamos estar dentro do conselho. Mas como conselho, a gente também não precisa representar todo mundo. A gente pode escolher quem vai ser o profissional que vai poder receber o número do conselho, e com esse número ele vai poder certificar que ele tem capacitação para poder exercer a profissão. Então, gente, teve um boom nos últimos anos, principalmente após a pandemia, da educação à distância. Ela veio para ficar, está facilitando muito aqui a vida, temos pessoas assistindo aqui à distância a palestra, isso veio para ficar. Mas tem coisa que não dá para ser aplicada à distância. Não dá. Como é que você vai confiar de ir num acupunturista que aprendeu a colocar agulha à distância? Eu chamo isso de curso de pneumotórax. Né? Então, dentro do conselho, a gente não aceita profissionais formados no modelo exclusivamente à distância. Nós não aceitamos profissionais que não tenham pelo menos 1.200 horas de formação. Tá? E a gente aceita ainda as outras racionalidades da medicina tradicional chinesa, que é a dietoterapia, os exercícios terapêuticos, a massoterapia, a farmacologia, mas também tem ali o que a gente vai exigir dessas formações. Agora chegamos no Brasil. Peraí, não está atendendo, não. Está atendendo, não. Quando vocês acham que a acupuntura chegou no Brasil? Quem tem o palpite? Palpite, você fica quieto, fala. Alguém tem um palpite bom aí? 1808. E qual que é a história? Eu sou neto do Dom Pedro. Pode passar, por favor. Gente, foi 1908, foi a família real que trouxe a acupuntura primeira. 1808. Você falou 1900. Perdão. 1808, a família real trouxe o primeiro acupunturista, primeiros médicos acupunturistas para o Brasil, vindos de Macau, na comitiva de Dom João VI, para cuidar mesmo da família real. E dentro dessa comitiva também, gente, tinha plantadores de chás. A cultura dos chás também chegou junto com a família real, inclusive os chás ali que estão plantados em Ouro Preto. Eles são descendentes dessa mesma cepa que chegou aqui, é a plantação de chá que está ali em Ouro Preto. Em 1908, nós tivemos, então, as diásporas japonesas, começaram a chegar, os navios japoneses aqui no Brasil, trazendo os imigrantes, que vieram essencialmente para trabalhar em lavoura de café, lavoura de pimenta. Então, não, gente, eu tive a curiosidade de olhar a lista de passageiros desse Kassato Maru. Era agrônomo. Tipo assim, o pessoal da agropecuária, né? Aí tinha a avó, tinha o neném, né? Mas, essencialmente, vieram a parte agrícola para poder trabalhar aqui no Brasil. Então, esse conhecimento, do mesmo jeito que eu falei com vocês, a acupuntura era passada dentro das famílias. Então, a acupuntura chegou dentro das famílias. É a bagagem invisível desse Kassato Maru, foi justamente a medicina ocidental. Então, a gente percebe que ela ficou ali restrita àqueles núcleos familiares. Ela não era difundida para a população. Já estamos pertinho aqui, gente, 1908. Pode passar, por favor, Valber. Só que a gente começa ali, vocês lembram quando é que lá na China começou essa difusão maior através da parte acadêmica? 1950. 1958, o Frederico Spaet, ele era um austríaco, um alemão,
que fugiu para o Brasil na época da guerra, mas ele voltou lá para a Europa para poder fazer essa formação dele na acupuntura e foi responsável pela difusão e popularização da acupuntura, principalmente ali no Rio de Janeiro. Então, nesse primeiro momento, começa ali a ter esse movimento de difusão da medicina chinesa, da acupuntura, ainda com bastante preconceito da nossa medicina ocidental. Né? Aquela, não, isso não funciona, é charlatanismo, é bruxaria. Então, não era muito aceito ainda pela medicina tradicional, a medicina ocidental aqui, não aceitava muito esse conhecimento, que foi mais difundido ainda com a chegada de outros expoentes, de outros mestres que foram trabalhar em clínicas. Eles vieram para poder difundir a cultura, tanto do budismo quanto isso daí, gente, a nossa medicina chinesa no Brasil, ela tem muito da japonesa. Foram muitos japoneses que implementaram a medicina aqui, essa medicina oriental no Brasil. Pode passar, por favor, Walter? E a gente teve a oportunidade de condecorar alguns desses mestres que vieram, que foram responsáveis pela difusão desse conhecimento. Lá na década de 50, 60, em 2018, teve esse evento de homenagem aos mestres. Aqui a gente teve a presença do Yang Tibor, do Ryotan Tokuda e do Shinzo Ogiwara. Hoje, somente está vivo o Tokuda. Tá? O Tokuda, ele tem um mosteiro aqui em Ouro Preto, né? O mosteiro Pico dos Raios, né? E eu tive a possibilidade de estar presente, pode passar, por favor? De estar presente nesse evento junto com o Tokuda e entregar para ele, pode passar? Entregar para ele uma foto que, durante muito tempo, teve uma mística na minha cabeça. Pode passar, por favor? Que é essa foto aqui. Melão. Melão. O próprio. Meu pai ali atrás, minha mãe, eu no colo dela. E isso daqui é uma cerimônia budista de bênção das crianças. No budismo não tem batismo. Eu não fui batizada. Nem na religião católica, nenhuma outra. Mas eu participei dessa cerimônia budista de bênção das crianças. E em 2018 eu tive a possibilidade de entregar para o Tokuda essa memória, fazer esse link aí com esse resgate. Por isso que eu falo que a gente saber as nossas origens é muito importante para a gente conseguir exercer a nossa profissão com honra, com dignidade. Pode passar, por favor. E dentro desse contexto da década de 70, 80, que a gente precisou ir difundir essa técnica, em que ela não estava sendo muito bem aceita nos cuidados com a saúde, a gente precisava trabalhar a nossa segurança jurídica. E com isso foi necessário movimentos que atuaram nessa regulamentação, trazendo uma representatividade, uma segurança jurídica, padronização dessas formações, que é uma coisa que a gente sempre bateu muito na tecla. Né? Existem formações de cursos livres, muito melhores até do que cursos de pós-graduação. Mas a gente precisa, mas também existem cursos livres de um fim de semana que a pessoa sai com diploma de acupuntura e até ontem ela poderia sair, ontem que eu digo sentido figurado, tá? Ela poderia se intitular acupunturista e sair atendendo. E a gente teve alguns marcos pensando nas medicinas tradicionais no Brasil, sendo o primeiro, ali em 1977, que a acupuntura já era reconhecida como profissão. Ela não era regulamentada, não tinha uma lei que regulamentava, mas ela já tinha ali um cadastro brasileiro, né? Cadastro Brasileiro de Ocupações, pelo CBO 07115, era o CBO acupunturista, que foi retificado em 2008 para o CBO 322105. Então, a gente já pode exercer como profissão a acupuntura reconhecida desde 1977. Em 78, houve uma reunião, um conselho, em Alma-Ata, que era na União Soviética na época, que foi um marco global que estimulava ali a utilização dos cuidados tradicionais junto ao cuidado médico convencional. Então, é utilizar o que a cultura tem, isso valendo para todas as medicinas tradicionais. A medicina indígena, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, os cuidados, as bezedeiras, os saberes tradicionais, eles foram incentivados
e reestimulados, pode passar, pela OMS em 2003. A OMS, em 2003, ela emitiu um parecer, um relatório, que estimula os Estados-membros a também utilizarem as medicinas tradicionais na saúde pública do país. E em 2006, nós tivemos a nossa queridíssima Portaria 971, das práticas integrativas e complementares do SUS. Então, a nível federal, nós já temos aí, então, essa estruturação para que as práticas integrativas estejam na base do cuidado com a saúde. Gente, o SUS ele é maravilhoso, né? A estrutura dele é maravilhosa. A gente precisa saber utilizar, saber aplicar, inclusive enquanto usuários do SUS, saber como acessar esses serviços e saber como cobrar dos nossos representantes, como que a gente pode melhorar esses serviços para a gente ter acesso também. Então, a Portaria 971, ela é federal, mas a gente precisa das esferas municipais para implementar. E aqui em Viçosa, a gente já tem a lei que regulamenta as práticas integrativas, mas ela ainda não foi efetivada. É a lei, inclusive, que a Brenda, enquanto era vereadora, conseguiu aprovar. A Brenda é realmente uma expoente aqui em Viçosa. Ela aprovou também a lei das doulas aqui em Viçosa, que elas podem estar presentes na hora do parto dentro dos hospitais. Tá? Pode passar, por favor. E assim, em tentativas de regulamentar a acupuntura, nós tivemos inúmeros projetos de lei que foram apresentados em Senado e em Câmara dos Deputados para serem... eu sei que é um tema um pouco mais árido, mas é para vocês entenderem a tentativa que a gente já teve de regulamentar a nossa profissão para conservar os saberes tradicionais, para que a gente conseguisse, com essa racionalidade médica, fazer os nossos... Nós temos diagnóstico, sim, né? Na medicina tradicional chinesa, a gente faz o diagnóstico energético, que inclusive já tem CID. No CID-11, já temos ali as síndromes da medicina tradicional chinesa. Então, nós podemos emitir esse diagnóstico enquanto acupunturistas, ou médicos da medicina tradicional chinesa. Mas a gente precisava de uma segurança para poder exercer, porque existia um movimento que queria que a acupuntura fosse exclusiva de uma classe só, que precisasse ter aquela formação para que a pessoa pudesse depois fazer a formação em acupuntura. E entendendo toda essa história que a gente escutou até aqui, a gente entende que não precisa. Ela é uma racionalidade desde que ela seja passada de forma responsável para quem tiver interesse de aprender. Pode passar, por favor. Então, quem atua hoje, e inclusive continua atuando nessa representação, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da... Pode passar? Volta. Não, então volta. 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 Voltei. Aí, pronto. Quem atua hoje são 3 entidades, e quem conseguiu essa vitória para a gente foram essas 3 entidades, apesar de muitas outras, eu falo que elas ficam dando bom dia com o chapéu dos outros. Porque quando a gente foi buscar o suporte, foi buscar ajuda para poder ir fazer essas batalhas lá na Câmara dos Deputados, lá na plenária do Senado, a gente tinha muitas portas na cara. Então, o CNAA, ele é hoje um Conselho Nacional de Autorregulamentação da Acupuntura, que foi formado em 2023, mas ele foi formado em 2023 por orientação política do senador Paulo Rocha, na época. Antes a gente era o CAIND, que era o Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais, que foi formado em 2001. Então, a gente já tem... Minas Gerais, ela tem uma importância muito grande quando pensa nessa segurança para os profissionais da medicina chinesa da acupuntura para atuarem. Eu faço parte desse conselho do CRAEND desde 2018, continuo até hoje, e juntamente com a Sociedade Brasileira de Acupuntura, a SBA, e a FENAB, a Federação dos Acupunturistas do Brasil, foram essas 3 entidades as responsáveis pela luta que a gente teve para regulamentar a acupuntura. Agora sim. Então, lembra, né, a quantidade de projetos de lei que a gente teve. Vários deles foram arquivados. Nós temos 2
que estão em trâmite. Esse 1549 foi o que virou o PL 5983 de 2019, pode passar, por favor, né, que ele foi aprovado em plenária do Senado. Gente, isso daqui foi uma jogada. Foi uma jogada articulada, muito bem pensada e estruturada, para que a gente conseguisse aprovar esse projeto de lei na plenária do Senado em 16 de dezembro do ano passado. Esse projeto de lei, ele começou a tramitar em 2003. 23 anos para a gente conseguir movimentar isso e conseguir essa vitória para a sociedade brasileira. Tá? Pode passar, por favor. E aqui nós temos o nosso lindo, querido, maravilhoso, sancionado no dia 12 de janeiro de 2026, a Lei 15.345, que regulamenta o exercício profissional da acupuntura. É essa lei que vai nos dar a segurança jurídica de que nós não vamos perder essa racionalidade para a classe médica, nem para nenhuma outra. Se não fosse os médicos, gente, seriam outras profissões querendo a regulamentação, a exclusividade. Isso é um lobby, isso daí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, na psicologia, na fisioterapia, na educação física. Isso é uma jogada política, é marketing, é corporativismo. Mas a gente vê assim, que no chão de fábrica, quem atua está nem aí. Está nem aí. Isso daí é o pessoal que está lá atrás da bancada, né, atrás dos escritórios, querendo fazer essa articulação. Com essa lei, pode passar, por favor. Antes dessa lei, quem podia exercer a acupuntura no Brasil era garantido pela Constituição Federal. Né? Qualquer pessoa que tivesse a formação e quisesse exercer, poderia exercer. A gente só é obrigado ou desobrigado em favor da lei, não é? Na lei civil, na criminal não funciona. Isso, o desconhecimento da lei não te desobriga dela, né? Então, na parte civil, quem poderia exercer era qualquer pessoa que tivesse a formação. E essa formação poderia ser de 2 horas, essa formação poderia ser de 5 anos. Né? Hoje, pode passar, por favor, com a Lei 15.345 de 2026, é assegurado o exercício profissional da acupuntura àqueles que têm portador de diploma de graduação de nível superior. Né? A gente teve algumas turmas de graduação em acupuntura já, agora estão surgindo mais graduações em acupuntura, até por isso que eu escolhi fazer o mestrado, eu tenho muito interesse. Gente, vocês entenderam que eu gosto de falar disso, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, paixão mesmo que eu tenho, pelo fascínio por essa medicina, por esse cuidado com a saúde. Então, nós vamos ter aí muitas graduações abrindo, se Deus quiser. Ao portador de diploma de graduação nível superior, expedido no exterior, após validação. Então, por exemplo, o Fernando, que eu comentei, que fez a formação dele na China, ele vai poder exercer a profissão dele aqui no Brasil após a validação do diploma pelos órgãos competentes. Aos profissionais de saúde de nível superior, que os conselhos reconheçam a especialidade de acupuntura. Né? Por mais que a acupuntura não fosse exclusiva de uma classe profissional, muitos conselhos profissionais, desde a década de 80, se eu não me engano, o primeiro foi o de biomedicina, que reconheceu a acupuntura como especialidade daqueles profissionais. Então, o biomédico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, eles podem ser reconhecidos como especialistas em acupuntura dentro dos próprios conselhos. Então, é isso que esse parágrafo diz, que os profissionais de saúde que forem reconhecidos pelos próprios conselhos como especialistas em acupuntura, eles também vão poder continuar exercendo. Aqui houve um veto, gente, que não faz nem tanta diferença, que falava sobre os formados técnicos acupunturistas nos últimos 5 anos, se não me engano. Não existe curso técnico de acupuntura há pelo menos 13 anos. Então, esse artigo ele foi retirado realmente da lei. Não fala, por exemplo, sobre técnico de enfermagem que fez a formação de acupuntura. Não é isso. É formação técnica em acupuntura. Tá? Mas se você já tem mais de 5 anos comprovados
como acupunturista, você tem o direito garantido. Você precisa comprovar essa atuação. Como? Alvarás, associação a conselhos de classe, declaração de paciente, prontuários, né? Inclusive, falando de prontuário, no começo de abril agora, foi sancionada a lei de segurança do paciente. Então, a questão que você estava trazendo, né, Adriana, sobre essa coisa da gente registrar, por mais que não estejamos como profissionais médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, eu não gosto nem de utilizar isso, porque todo mundo que trabalha com saúde, para mim, é profissional de saúde, né? A gente precisa estar resguardado, e é uma segurança para a gente, é uma segurança para o nosso paciente, que a gente está entregando um trabalho bem feito, o registro desse prontuário, tá? Então, quem puder comprovar esses 5 anos de atuação em acupuntura, também pode continuar atuando. Ah, Lara, mas eu formei tem 2 anos. Gente, calma. Né? Lembra que eu falei que a lei, para ser implementada, ela precisa do decreto regulamentador? Essa lei, inclusive, foi formado agora o comitê que vai trabalhar em cima desse decreto regulamentador, justamente trabalhando ali a base desse currículo formativo da graduação em acupuntura. Vão trabalhar essas questões de quem ficou no limbo ali da lei, né? Vai precisar ser trabalhado dentro desse decreto regulamentador. O que é que as vigilâncias sanitárias vão ter que cobrar dos acupunturistas nos seus consultórios? Porque até hoje não tinha uma RDC, não tinha uma normativa que direcionava a vigilância sanitária na cobrança do que o acupunturista precisa ter. Então, chegava lá e dizia, não, você tem que ter autoclave. Por quê? Minhas agulhas são esterilizadas e descartáveis. Coloco ali no Descarpac, a empresa vem e recolhe, então tudo bem, eu não preciso esterilizar. Entende? Não, vai ter esse direcionamento também para guiar. E, gente, você não tem noção do que foi a comoção quando o projeto de lei passou na plenária ali em dezembro. A gente não tinha onde caber de tanta alegria, imagina, 23 anos para conseguir essa vitória. E no final de abril, agora, no dia 28, a gente fez uma cerimônia em Brasília para entregar essa comenda Huan Di Lianxin, que é a consciência do imperador amarelo. Gente, a boa medicina chinesa, ela parte do coração. Ela parte da intenção, ela parte da moral, ela parte da ética. É a gente ter responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo. Né? E eu acredito que isso se expande para todas as práticas terapêuticas que existem. A gente precisa trabalhar com o coração, mas estar assegurado juridicamente. Né? E a gente teve a comenda entregue lá em Brasília, nessa cerimônia, tendo aqui o mérito, a honra ao mérito e o mérito social e humanista. Pode passar, por favor. Estiveram presentes nessa sessão solene comemorativa no dia 28 de abril, pode passar, os 3 grandes representantes daquelas instituições que eu falei para você, que é o Conselho Federal de Acupuntura na figura do Alexander, a FENAB na figura do Afonso e a SBA na figura do Jean. Essas pessoas gastaram sola de sapato andando lá em Brasília para conseguir regulamentar essa profissão. Juntamente com outras várias pessoas, eles deixaram seus consultórios para poder atuar. Gente, a diretoria de todos esses conselhos, ela é voluntária. A gente não ganha nada, além de dor de cabeça, enfim, para poder fazer essa ação. Então, a gente deixa muitas vezes de estar atuando no nosso consultório, ganhando nosso dinheiro, a gente que é autor não sabe o que a gente precisa fazer, né? Para poder estar nessa causa. Então, esses 3 caras aqui, gente, toda admiração por eles, pelo trabalho que eles fizeram até hoje. E quem é essa daqui que está no meio deles? É a senadora Tereza Leitão, mulher nordestina que pegou o boi pelo chifre e conseguiu regulamentar essa lei para a gente. Depois de vários senadores terem declinado, né, ou terem deixado no meio do caminho, ela foi quem encabeçou isso daí. Temos a ação ali, quem recebeu também foi o Daniel Amado, que é hoje o representante das práticas integrativas e complementares no Ministério da Saúde. E ali, gente, o terceiro ali, o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma pessoa, assim,
super alto astral, super bacana, e, assim, extremamente merecedora desse reconhecimento. Lá em 2013, no governo Dilma, ele foi o responsável pelos vetos do ato médico, né? Dentro daquela lei que regulamenta a profissão do médico, vários artigos foram vetados, e um deles falava sobre a realização de procedimentos invasivos. Manicure não ia poder tirar contigo. Tatuador não ia poder fazer tatuagem, enfermeiro não ia poder aplicar injeção e acupunturista não poderia aplicar agulhas. Então, ele estruturou todos esses vetos lá junto com a presidência. Então, e ele é médico. Ele é médico. Tá? Pode passar, por favor. Não é general, não? Pode até ser. Não, porque ministro da Saúde Veio. é general. Já foi. Ah, já foi? Ah, tá. Eu estou no passado. Né? Aqui são outras pessoas que também receberam essa homenagem, porque a gente vai começar a trabalhar os reconhecimentos científicos, pessoas que trabalham pela difusão da ciência nessa jornada da medicina chinesa. A gente precisa desse conhecimento acontecendo, da pesquisa, para justificar, para, inclusive, embasar a atuação dentro das práticas integrativas no nosso sistema único de saúde. Aqui a gente tem a Romana. Gente, a Romana ela tem um trabalho maravilhoso no Hospital São Camilo, se eu não me engano, lá em São Paulo. Trabalha com cuidados paliativos e pacientes oncológicos. O trabalho dela é muito bonito. O Paulo Eduardo Ramos, ele tem uma ação dentro da pesquisa e faz parte hoje do Conselho Educacional, do Conselho Nacional de Autorregulamentação da Acupuntura. E ali o Igor, ele está representando os voluntários de Brasília, né, acupunturista lá em Brasília, que também ombreou junto com os presidentes da sociedade, das entidades, para poder gastar a sola de sapato para conseguir essa regulamentação. E aqui hoje a atual diretoria do Conselho Nacional de Autorregulamentação de Acupuntura, que a gente tem 2 acupunturistas de Viçosa fazendo presença e atuando desde 2018, nós dois, o Igor e eu, estamos atuando nesse conselho para conseguir executar toda essa ação, para permitir que os presidentes estivessem lá fazendo o que só eles podem fazer, a gente ficava nos bastidores também, deixando nosso trabalho e atuando de forma voluntária para que o conselho continuasse exercendo, para garantir que a gente possa oferecer uma acupuntura tradicional de qualidade para a sociedade. Guarda só um pouquinho. Então, isso, gente, é a concretização de uma jornada de muitos. Né? Você vê que o projeto de lei regulamentado começou em 2003, 23 anos, mas antes disso tiveram vários outros projetos, tentativas de regulamentar a acupuntura, que não tiveram sucesso. E o que a gente quer com isso não é um corporativismo, a gente não quer que só a gente possa fazer, a gente quer que quem tenha a formação correta, não perdendo a essência da medicina tradicional chinesa, a racionalidade médica da medicina tradicional chinesa, possa oferecer esses atendimentos para a população de forma segura, profissional e ética. Tá? É uma representatividade jurídica e profissional, é um pertencimento. Então, fazer parte do CNA, para além de ser um trabalho que eu faço com muito carinho, justifica muito até pela minha história. Eu tenho uma recordação do meu pai participando de reuniões de sindicatos também. Assim, muito mal e porcamente, porque, eu era muito nova. Mas já era um movimento que acontecia e... gente, hoje a lei foi aprovada. Meu pai não viu isso acontecer. Quem fundou o Conselho Regional de Acupuntura de Minas Gerais não está vivo mais hoje, então ele não está vendo. Eu tenho certeza que eu não vou ver os frutos dessa lei. A gente está trabalhando pelas próximas gerações. Tá? Gostaria de finalizar, então, com uma fala do ministro, lá nessa solenidade. Vamos ver se vai conseguir passar tem que dar o play aí. Não acho aqui. Aí eu estou vendo ele aqui na... Aí. E está sem som.
Tá, deve ser porque ele está usando o som do seu corpo. E como é que a gente vai conseguir passar esse som aqui? Aumenta o som do computador. E aí, você me pegou. Despluga o seu fone. Despluga o seu fone. Desplugar o meu fone? Deixa eu fazer assim. Aí o alto-falante. Tira o meu microfone, então, porque agora eu não vou falar mais, não. Ele está conectado ali, aquele rabetinho? É a Lady Murphy. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. É porque ele tá, ali que eu falei. Deixa eu ver aqui, se eu tirar aqui. O problema é não voltar depois. Falta sim. Ah, tá, não vai produzir, não vai reproduzir ali, porque está com VGA. Então, Aqui, esse computador, ele tem... Se não conseguir, a gente manda no grupo. Posso mandar no grupo também. Gente, mas tem legenda. Tem legenda. então tá. Isso. Volta lá na apresentação. Então, seguinte, cadê você a apresentação? Vocês estão com o celular, porque às vezes a gente consegue, mas aí vai ficar muito som. Aqui, ó. Pronto. Aí, já estamos aqui, ó. Aqui, Não, pode, é só passar. não é para ver que ela aparece legenda. Senão... Não, já tem, o vídeo já tem legenda. Ah, tá. Ó, então vamos lá. Por coincidência, esse evento está acontecendo vésperas da realização do Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, que vai acontecer a partir do dia 6. Está aqui o Daniel, lá do Ministério, na cidade de Salvador. Nós vamos estar comemorando lá os 20 anos da existência da política de práticas integrativas e complementares no SUS, da incorporação das práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde, entre elas a acupuntura, e a acupuntura ocupa um espaço especial nessas práticas dentro do SUS, porque é de todas aquelas a mais praticada no Sistema Único de Saúde, com maior número de profissionais habilitados para praticá-las. É exatamente a acupuntura. Então, se ela já é a mais, agora com a regulamentação e com todo o apoio que nós vamos dar, tenho certeza absoluta que nós seremos, nos próximos anos, não só a acupuntura como a prática mais desenvolvida dentro do Sistema Único de Saúde, mas nós teremos, para fazer inveja aos nossos colegas chineses, a maior rede de exercício da acupuntura no Sistema Público Nacional de Saúde. Vai acontecer aqui no Brasil. Tenho certeza absoluta em relação a isso, e essa é a nossa missão para os próximos anos. É rupia, né? Gente, é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Estou até um pouquinho rouca, porque fala pouco. E gostaria de agradecer a atenção de vocês. É um assunto muito carinhoso para mim, por fazer parte da minha história. Eu falo com muito amor mesmo sobre isso. E deixo aberto para dúvidas, perguntas, sugestões. Diga, Manuel. Como é que você atua em Viçosa e tudo? O sul de Viçosa, através da prefeitura, não tem atendimento de acupuntura. E vocês estão batalhando nesse processo, já que hoje... A gente estava primeiro trabalhando no Nacional. Né? Então, eu ainda não tenho essa ação aqui em Viçosa, não. Existe um projeto de lei, como eu falei, de autoria da Brenda Santunioni, que ele institui as práticas integrativas aqui dentro de Viçosa. Gente, eu não... cada município precisa fazer a sua articulação. Eu não tenho essa veia política, né? Que nem o Alex tem, que o Jean tem, o Afonso, de fazer esse trâmite. Já tem quem faz, entendeu? Eu atuo com a acupuntura. Eu estava até falando com a Carol, gente, esse negócio de alimentar, pode passar, por favor, Walter? Oi. Esse negócio de alimentar rede social e ser acupunturista, não... Mas existe a vontade. Existe a vontade, existe a disposição, que nem eu falei na palestra da Adriana. Existe o projeto de lei dos amigos das práticas integrativas, onde profissionais autônomos vão poder cadastrar os seus consultórios para atender o SUS.
eles vão ser cadastrados, eles vão precisar preencher alguns critérios, entre eles a vigilância, a documentação, né? Eu hoje, né, eu fui orientada também a abrir o CNPJ, então eu não atuo somente como CPF, eu atuo como CNPJ, é uma proteção jurídica que a gente tem nessa atuação. Então, para poder atuar como amigo das práticas, primeiro, a lei precisa ser regulamentada e aplicada, né? Não sei como que vai funcionar em nível municipal, se só de ser aprovada lá em cima já vai começar a difundir organicamente para o Brasil inteiro, mas existe esse projeto de lei para que profissionais da atenção das práticas integrativas possam atuar sem nenhuma contrapartida para além de oferecer o seu tempo para a população. Tá? Vão ser 4 horas semanais, onde a pessoa não vai ter benefício de isenção de imposto, não vai ter vai utilizar os próprios materiais, a própria estrutura, e não vai receber nada por isso. É questão realmente. Não pode ser contratado? Nesse projeto de lei, não. Nesse projeto de lei, não. Só se tiver um municipal. Já temos o municipal, e dentro da esfera municipal precisa haver a mobilização política para ir, que nem a Carol falou, né, ter os editais para poder contratar os profissionais para atuar na atenção primária, secundária e terciária. Mas qual o segundo passo para isso? Uma veia política? Precisa de uma veia política. Posso dar um adendo? Por favor. Não precisa só da veia política, não. Na questão, assim, na Constituição, a gente tem também o mandado de injunção. Quando tem uma lei federal, mais ou menos como funciona o mandado de segurança. Se nós, profissionais, nos reunirmos e entrar no judiciário e falar, nós queremos a regulamentação dessa lei, é um mecanismo legal que é possível. E talvez até mais rápido. Mas esse mandado de injunção, ele é pouco conhecido, porque a gente conhece muito o habeas corpus, conhece muito o mandado de segurança, mas esse mandado, ele é pouco difundido. Mas se a gente reunir e falar, queremos que o município faça isso, a gente consegue. Estamos a caminho. Então, você disse que faz parte, né? Conselho de implementação, e onde você disse que provavelmente você não vai ver, você acha que vai demorar? A política de práticas integrativas e complementares da portaria 971, ela foi publicada em 2006. A gente tem em Viçosa? Pela morosidade. Eu espero estar muito errada e conseguir ver amanhã. Mas, entendendo todo esse contexto, pelo andar da carruagem, gente, eu vou fazer 40 anos esse ano. Entendeu? Exatamente. Meu pai não viu essa lei regulamentada. Quem fundou o conselho não viu essa lei regulamentada, mas foram eles que deram os primeiros passos. Diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. A gente está plantando árvores, mas a gente não necessariamente vai sentar sobre a sombra delas. Vamos usar um mecanismo legal que a gente senta. Amém. Fechamos. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Passalão de palma! Alessandra.